Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje mais um vídeo respondendo às suas perguntas, então vem comigo. Pessoal, a nossa produção selecionou algumas perguntas que vocês enviaram nas nossas redes sociais. Eu ainda não vi essas perguntas, vou responder todas elas aqui. Se você já tem alguma outra dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? E, eventualmente, no outro vídeo, ela será respondida. Já peço para você deixar o seu joinha, se inscreva no nosso canal e também nos siga nas nossas redes sociais, que o endereço tá aqui embaixo. Vamos lá, vamos começar. Pergunta de número 1. Paulo Inácio. Eu já vi muita gente falar que faz uso de medicamento para estudar, como por exemplo a Ritalina. Dizem que isso melhora a concentração. Isso é verdade? Vale a pena fazer o uso desses remédios pelo menos no dia da prova? Paulo, eu jamais vou indicar que algum aluno utilize algum tipo de substância e de medicamento para tentar melhorar o seu desempenho. Eu acho que remédio ele deve ser utilizado para tratar algum tipo de doença, algum tipo de condição. Se você tem algum déficit que é necessário a utilização de medicamento, procure o seu médico. Se o seu médico te receitar algum medicamento, você utilize. Se não, não vejo por quê. Até porque esses medicamentos têm fortíssimos efeitos colaterais, eles podem trazer um grande prejuízo se utilizados em longo prazo, tá? Inclusive tem uma série na Netflix que retrata bem essa situação. Vou deixar aqui embaixo o nome dessa série. Assista, que é bem interessante. Lá nos Estados Unidos é muito comum que os estudantes utilizem Ritalina ou então Adderall, mas eu não posso recomendar a utilização de medicação. Você pode ter certeza que grande parte, a grande maioria dos estudantes não utiliza nenhum tipo de medicamento, consegue aprovação no OAB, consegue aprovação em concurso público, então não tem motivo para você também não conseguir o seu objetivo sem utilização desses tipos de substâncias, ok? Maria Eduarda Lemos. Você acha que a prova da OAB mudou muito desde que a FGV aplicou a prova pela primeira vez? Você acha que a dificuldade aumentou? Maria, mudou demais. A FGV já está fazendo essa prova há aproximadamente 10 anos. Nós estamos aí já no 31º exame. Vai começar agora o 32º exame. Realmente mudou bastante, tá? O grau de dificuldade a gente percebe que aos poucos vem aumentando. Então, se você pega uma prova de 10 anos atrás e uma prova atual, as questões elas são mais complexas, cada dia mais elas são mais interdisciplinares, elas exigem mais do candidato, porque a prova ela está em constante evolução. Mas você pode ter certeza que mudou muito, mesmo depois que a FGV entrou. Agora, se a gente comparar com antes da FGV, nossa, aí são provas completamente diferentes, né? Quando cada seccional fazia a sua própria prova, as provas eram muito mais simples, né? Você tinha questões diretas e objetivas, né? Por exemplo, perguntando o que é uso capião, e você respondia o que era uso capião. Hoje é impossível ter uma questão dessa. Hoje 99% das questões, seja da primeira fase ou da segunda fase, tem algum tipo de caso concreto envolvido. Então também tem a questão da interpretação de texto. Isso eu acho que é bem natural, essa evolução da prova, para justamente ela conseguir fazer esse filtro se o estudante realmente tem o conhecimento ou não. Eu acho que a cada dia ela tá mais difícil, sim. Otávio Rocha. O fato de uma pessoa passar na OAB significa que ela vai ser uma ótima advogada? E aqueles que demoram anos para passar não serão bons advogados? O que define isso? Otávio, não significa de forma nenhuma. A aprovação na OAB somente significa que esse agora advogado tem as mínimas condições para exercer a profissão. Porque quem não consegue aprovação na OAB não tem nenhuma condição de exercer a profissão, porque não tem o conhecimento básico, mínimo necessário para poder exercer essa profissão. Mas a advocacia, um bom profissional não significa que ele tem um ótimo conhecimento técnico. Às vezes você tem um conhecimento técnico mediano, mas você é um ótimo negociador, você vai conseguir ser um bom advogado, tá? Você é uma pessoa extremamente ética, que é muito importante no exercício dessa profissão. Então a profissão da advocacia é muito maior do que simplesmente a aprovação no exame. O exame simplesmente é um filtro. Agora, você falou sobre demorar a ser aprovado ou não, também não significa nada. Quem teve a aprovação mais rápido apenas foi uma pessoa que se dedicou mais, estudou mais, tem uma maior facilidade. Outros que demoraram mais tempo são pessoas que às vezes já exercem na prática a profissão, né? Fazem estágio, trabalham em escritórios, elaboram ótimas petições, têm muito conhecimento, mas às vezes tem que ter uma trava na hora da prova. Então a prova é somente um filtro, não significa que vai ser um bom ou um mau profissional. Lara Pazinato. Você acha que é possível no futuro uma das fases da OAB, além da primeira e segunda fase, ter uma terceira fase, como por exemplo, prova oral? Lara, eu acho
plenamente possível que isso venha acontecer. Inclusive, eu acho que isso é uma tendência aí para os próximos anos. Eu acho que assim, não para os próximos 1 ou 2 anos, mas talvez 5 ou 10 anos. Por quê? Cada dia mais, o Ministério da Educação vem autorizando a criação de novas faculdades de direito, vem abrindo mais vagas. E é natural que a OAB aperte um pouquinho mais esse filtro justamente para poder garantir que aquele profissional que está entrando no mercado de trabalho tem o mínimo de condição necessária para poder exercer a profissão. Então, muito já se falou sobre prova oral no exame da OAB. Eu acho que a curto prazo não deve acontecer, mas a médio e longo prazo eu acho que existe sim uma possibilidade real disso acontecer. Acho que seria interessante, já pensou? O que você acha sobre isso? Deixe seu comentário aqui embaixo. Tiago Dias. Professor, você teve alguma dificuldade no início da advocacia? Como, por exemplo, conseguir clientes, falta de experiência, audiências? Tiago, dificuldade na advocacia nós temos todos os dias. A advocacia é uma profissão extremamente complicada. O advogado, ele não tem um salário para pagar as contas no final do mês. Ele depende muito do seu próprio trabalho, né? E essas dificuldades que você falou, elas são normais. Todo advogado passa. É claro que no início da profissão, você ainda não tem um nome, às vezes você não tem um escritório, você não tem muitos contatos, não tem muita experiência, a obtenção de clientes, ela acaba sendo um pouco mais complicada. Ao passar dos anos, isso vai acabando se tornando natural, porque um cliente foi bem atendido, indica para um outro cliente, e aí você acaba tendo uma rede de contatos um pouco maior, acaba facilitando um pouco mais. Em relação à realização de audiências, eu tive a sorte de poder participar como estagiário de centenas de audiências, porque eu trabalhava como estagiário em um escritório, e o advogado desse escritório permitia que eu acompanhasse essas audiências. Então, assim, eu como estagiário, só assistindo as audiências, me dava frio na barriga. Eu ficava extremamente nervoso. Mas isso acabou me ajudando, né? Então, na prática, eu não tive tanta dificuldade assim. Apesar de que sempre quando tem um processo que é um pouco mais complexo, você acaba ficando nervoso. É normal, é natural, mas com o tempo você também vai acostumando. A experiência na advocacia, ela é muito favorável ao profissional. Rayane Silveira. O que você acha que faz uma pessoa a prestar um concurso para ser advogado do Estado, como, por exemplo, um procurador do município? Se uma pessoa consegue passar em um concurso desse tão difícil, por que não escolher a advocacia privada, que na teoria pode conseguir muito mais dinheiro? Rayane, muito interessante a sua pergunta, tá? O conhecimento técnico, ele não está diretamente relacionado ao ganho financeiro desse profissional, do advogado. Você pode ter um advogado que tem um conhecimento técnico fantástico e não tem nenhum cliente, porque ele não tem o dom de falar com as pessoas. Então, o fato desse profissional conseguir ser aprovado em um concurso de procurador do município, por exemplo, não significa que na advocacia privada ele vá conseguir obtenção de clientes. E são carreiras completamente diferentes, né? Um advogado público, ele é um servidor público, ele vai ter um salário, ele tem uma estabilidade, ele tem uma tranquilidade na vida dele. O advogado privado não, ele não sabe se amanhã ele vai ter uma remuneração ou se ele não vai ter uma remuneração. Às vezes ele vai ter que contratar empregados, pagar salários, ele acaba virando um empresário também. Então são situações completamente diferentes. E o conhecimento técnico, às vezes aquele advogado que abriu um escritório, ele nem tenha tanto conhecimento técnico, mas ele pode contratar outros profissionais para suprir essa deficiência. Então, assim, são situações completamente diferentes. A última pergunta é do Pedro Paulo Gomes. Você acha que ainda existe as chances da prova da OAB ser aplicada nesse ano de 2020? Pedro Paulo, com certeza a prova vai ser realizada no ano de 2020, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo, já tem um calendário especificando que a prova vai ser realizada no dia 30 de agosto, prova da segunda fase do 31º exame. Consequentemente, a prova da primeira fase do 32º exame deve acontecer lá para meados de outubro, aproximadamente. A gente ainda não sabe como que a pandemia vai se comportar nos próximos meses, mas eu tenho certeza absoluta que até dezembro a gente vai ter alguma edição do exame da OAB. Não dá para ficar um ano inteiro sem ter essa edição, porque os profissionais que estão saindo da faculdade precisam entrar no mercado de trabalho, essas pessoas precisam trabalhar. Então, mesmo que a gente tenha essa pandemia, a OAB deve estar pensando em alguma solução para conseguir a realização dessa prova, ok? Pessoal, muito obrigado a você que mandou as suas dúvidas, as suas perguntas. Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode deixar o comentário aqui embaixo e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no OAB.